Polícia Federal prendeu 11 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa que fraudava licitações e contratos públicos em 10 municípios do Pará. Entre os investigados está o atual vice-governador do Pará, Lúcio Vale. O esquema teria movimentado mais de 39 milhões de reais de recursos destinados à educação. A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios paraenses, 9 localizados na região Nordeste e 1 na região metropolitana de Belém, que no caso é Marituba. As ações foram deflagradas ao mesmo tempo em Capanema, Peixe-Boi, Cachoeira do Piriá, Bragança, Garrafão do Norte e em Belém. Segundo a Polícia Federal, entre os anos de 2010 e 2017, a quadrilha movimentou mais de 39 milhões de reais em recursos públicos, tanto do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, quanto do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As investigações apontam ainda que os criminosos fraudavam licitações das mesmas empresas para que participassem de vários certames. Haveria também a simulação na entrega de merenda escolar. E agentes públicos teriam recebido pagamento de vantagem indevida no esquema. Um dos suspeitos é este advogado que teria prestado serviço para uma das empresas investigadas. Além dele, prestaram depoimento hoje na sede da Polícia Federal em Belém mais 3 pessoas, um contador e a esposa dele e outro homem desempregado. Este advogado representa os 4 suspeitos e contestou a ordem de prisão da Justiça. Não tem nenhuma questão nova que diga, olha, essas pessoas estão ameaçando as provas, estão ameaçando testemunhas, estão fugindo. Não tem um fundamento para que se decrete a prisão. A assessoria do vice-governador, Lúcio Vale, disse que ele não vai se manifestar. Nós pedimos nota do PL, partido do vice-governador, mas ainda não tivemos resposta. O governador do Pará disse que os fatos investigados teriam ocorrido entre 2010 e 2017. Portanto, antes do início do governo e sem relação com o vice-governador. O governo também afirmou que tem plena confiança no esclarecimento dos fatos e na justiça. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa operação. E a Delegacia de Crimes Agrários prendeu 5 pessoas suspeitas de ameaças e crimes ambientais em uma fazenda na área rural de Parauapebas, no sudeste do estado. Os policiais chegaram ao local após receber denúncias de invasão da propriedade rural. Lá encontraram 3 armas, munições e homens furtando a estrutura da cerca da fazenda. Entre os envolvidos, 2 eram funcionários do local. O desmatamento da floresta avançou em terras indígenas aqui no estado. E a grilagem foi responsável pela destruição de territórios que deveriam ser preservados. Você vai ver agora, na reportagem de Fabiano Vilela, que os grileiros estão declarando ao governo terras indígenas como sendo deles. A terra indígena Ituna-Itatá, no sudoeste do Pará, está interditada pela FUNAI desde 2011 para a realização de estudos sobre a existência de índios isolados que vivem na região. A portaria estabelece a restrição de ingresso e permanência de pessoas estranhas aos quadros da FUNAI e proíbe a exploração de qualquer recurso natural em uma área de 142 mil hectares, que ainda não foi demarcada. Mas não é o que acontece. A Ituna-Itatá foi a terra indígena mais desmatada na Amazônia, de acordo com o último monitoramento do sistema PRODES do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De agosto de 2018 a julho deste ano, o desmatamento atingiu uma área de 120 quilômetros quadrados. A destruição foi 7,5 vezes maior que no período anterior. Há 2 meses, uma equipe da organização ambiental Greenpeace sobrevoou a terra indígena. Encontrou estradas de terra cortando a floresta, derrubadas que abriram clareiras na mata e grandes áreas de rebanhos. O Greenpeace também constatou que existem mais de 220 cadastros ambientais rurais, conhecidos como CAR, dentro da terra indígena Ituna-Itatá. Eles estão representados aqui no mapa por todos esses polígonos em vermelho, que somados chegam a 94% da área. Ou seja, quase todo esse território protegido por lei estaria sendo ocupado por pessoas que se autodeclararam donas de cada um desses pedaços de terra pública.
A expectativa desses grileiros é criar esse fato consumado, então eles colocam um cadastro ambiental rural, eles desmatam, colocam boi e lá na frente eles têm a expectativa que o governo crie algum mecanismo no qual eles possam regularizar essa área. Então, possam pegar um patrimônio que é público, que é de todos os brasileiros e pegar esse patrimônio para si. Com a medida provisória da regularização fundiária, que entrou em vigor, o Cadastro Ambiental Rural é um dos documentos exigidos pelo governo federal para que o suposto proprietário tente regularizar a ocupação da terra pública. A medida, para virar lei, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ambientalistas, a pecuária é uma das atividades que mais avançam sobre as florestas da terra indígena Ituna e Itatá. Nas imagens da plataforma MAP Biomas, um projeto criado por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, em um ano, a área da terra indígena ocupada por pastagens aumentou de 550 hectares para quase 2.000. A região também é alvo de garimpeiros e madeireiros. Em agosto, equipes do IBAMA e da Polícia Federal destruíram uma serraria clandestina e equipamentos utilizados na retirada de minério. É fundamental e urgente que o governo implemente uma força-tarefa para tirar todo e qualquer grileiro dessa terra indígena, que deveria estar completamente isolada e protegida, não só dessa terra indígena, mas também de outras áreas protegidas e de todas as florestas públicas ainda não destinadas que estão sendo altamente alvo de grilagem. A nossa produção procurou a FUNAI e o Ministério do Meio Ambiente, mas não recebemos um posicionamento.